Fala galera, olha só, videozinho interessante que eu tenho certeza que vocês vão curtir, hein? Kakashi, o homem que salvou Naruto. Esse vídeo aí é do amigo aí, ó, Daniel Moraes, já vou deixar o like. E sem mais enrolação, bora ver de qual é esse papo. Kakashi Hatake, o ninja copiador. Um personagem que muitos amam e outros até odeiam. Mas para além Não, quem odiar o Kakashi, quem odeia o Kakashi, comenta aí, porque eu não sei. dos sentimentos, o que faz o Kakashi tão importante e complexo em Naruto? Bora dar uma olhada nesse personagem tão interessante e bem construído e descobrir como ele literalmente salvou o anime de Naruto. Começando do início. Começando Naruto do clássico, começo. assim como muitos outros animes, cai naquela velha história de que você tem que assistir X episódios pra ir realmente ficar bom, sendo One Piece o exemplo mais conhecido desse argumento. Vê aí até o episódio 50 que vai ficar bom. Ah não, tem que ver até o 200 Até o 500. e por aí vai. Em Naruto eu diria que é até bem mais rápido. O momento que realmente me prendeu na primeira vez que eu assisti foi justamente a luta contra o Zabu Zamamute, Eu acho que é no episódio 7 já, né? o demônio do gás oculto, o que acontece por volta do 8º episódio do anime. Ali eu realmente me senti interessado na obra, curioso para entender mais sobre os personagens, seus poderes e capacidades. Algo que muito se deve ao fato de o Zabuza ser, na minha opinião, o primeiro vilão realmente bom de Naruto. É lá que temos o primeiro contato com as capacidades do Naruto e do Sasuke lutando juntos também, reforçando a dinâmica de amigos e rivais que vemos por toda a série. Mas se tem um personagem que carrega o anime nas costas até esse momento, ele é o Kakashi. No início Pô, muito tempo ele carrega, hein? da história, ele é o favorito de quase todo mundo que assiste o anime. Até porque o queridinho da galera ainda não apareceu. Nesse comecinho, o Kakashi é o grande responsável por prender a atenção do público. Ele é o sensei fodão e estiloso que tem um fucking Sharingan, mesmo não sendo um Uchiha. E a personalidade dele também é muito maneira, né? Do Kakashi, o jeito dele meio sarcástico, assim. O humor do Kakashi é muito maneiro, pô. Kakashi tem um papel fundamental na obra como líder do time 7, deixando bem claro o quanto eles precisam evoluir para que um dia se tornem os ninjas que eles desejavam, os ensinando antes de qualquer coisa a lição que ele considerava a mais importante de todas, o trabalho em equipe. Vocês quebraram as regras. Preparem-se para sofrer as consequências. Você disse que nós éramos uma equipe, foi o que você disse! A gente tá junto nessa equipe e vai sofrer junto. É isso aí! Nós demos comida pra ele porque nós três somos um! Vocês passaram. Boa, time 7. Vocês passaram. Algo que veremos mais pra frente ser extremamente importante pro personagem. Mas aqui nesse ponto eu preciso abrir um parêntese. Algumas pessoas veem o Kakashi como um péssimo sensei, dizendo que ele nunca ensinou nada de muito útil pro time 7. E no fim das contas, cada um foi adotado por um Sannin lendário. Naruto pelo Jiraiya, Sakura pela Tsunade e o Sasuke pelo Orochimaru. Pô, na moral, a única coisa que eu acho que faltou pro Kakashi é ele ter desenvolvido mais a parada que ele falava que a Sakura era muito boa em controle de chakra e em genjutsu. Pra mim ficou faltando muito isso em relação a ele como sensei da Sakura, tá ligado? Agora, pro Sasuke ele ensinou o Chidori. E pro Naruto, embora ele tenha ficado devendo ali no clássico e depois o Jiraiya pegou pra treinar, no Shippuden ele foi essencial pro Naruto desenvolver o Rasen Shuriken, pô. Tá ligado? Ele que ajudou o Naruto a encontrar o elemento de afinidade, etc. Então eu não acho que o Kakashi foi um sensei tão ruim assim, como a galera fala, tá ligado? Eu acho que faltou um pouco de atenção pra Sakura. Mas pro Sasuke ali, sabe, todo mundo sabe que ele deu atenção. E pro Naruto também faltou um pouquinho, mas no Shippuden eu acho que ele remenda essa situação, ajudando o Naruto no caso do Rasen Shuriken. O que sim, é verdade. Mas aqui temos que considerar algumas coisas primeiro. A formação completa de um ninja é longa e complexa. Esse cara aí já tava mal, né, mano? Caraca. É o que morreu lá, esqueci o nome dele, mano. Comentem aí. Esqueci, a galera confunde muito ele com o Gema. Hayate. É o Hayate. Requer paciência e muito treinamento, algo que não se consegue de um ano para o outro. E por isso o Tobirama criou a Academia Ninja, justamente para proporcionar um ambiente seguro para preparar as crianças técnica e mentalmente antes de enviá-la a um campo de batalha real, como faziam na sua época. Logo, quando um sensei assume uma equipe, como foi o caso do Kakashi com o time 7, existia um planejamento longo e complexo para desenvolver as habilidades de cada um deles individualmente e em conjunto, tendo cada professor, é claro, a sua própria maneira de fazer isso. Kakashi começou o seu processo de treinamento ensinando o que ele considerava ser o mais importante, o pilar de qualquer time, o trabalho em equipe e a lealdade. O que chega a ser até irônico, já que ele, quando criança, mesmo sendo um prodígio, provavelmente não passaria no próprio teste. Mas também mostra o quanto ele havia evoluído a sua mentalidade até aquele momento, a ponto de deixar as técnicas e estratégias de luta em si em segundo plano, algo que faz total sentido no longo prazo, já que numa situação normal ele teria pelo menos alguns bons anos treinando a sua equipe. Uma parada interessante
interessante é que a gente conhece o Kakashi aí e já acha muito louco a personalidade dele, o jeito dele. Depois que a gente entende a história de vida do Kakashi, a gente passa a achar ele muito mais maneiro, tá ligado? Tanto que, tipo assim, a primeira vez que você assiste Naruto, você vai falar, pô, o Kakashi é da hora. A segunda vez, você vai falar, pô, o Kakashi é muito da hora, tá ligado? Mas como o time 7 passou por coisas completamente inesperadas e incomuns, todo o seu plano foi destruído. Ele teve que se virar com o que tinha, no tempo que tinha. Uma invasão do Orochimaru, a fuga do Sasuke, um grupo de renegados poderosíssimos e por aí vai. O ponto é que o Kakashi nunca teve o tempo que precisava para realmente treinar o time 7. E por isso, cada um dos seus alunos acabou sendo adotado por um Sannin lendário. Pela necessidade, não por sua incompetência como um sensei. Mas isso é uma... Eu também considero que foi mais pela necessidade do que por questão de incompetência do Kakashi, tá ligado? Era extremamente necessário o Jiraiya... beleza que o Jiraiya ensina o Rasengan pro Naruto no clássico, né? O Kakashi tinha esse jutsu no clássico. O Kakashi poderia ter ensinado. Tem esse ponto. Ele ensina o Chidori pro Sasuke e o Sasuke rala. Então meio que tipo assim, não é culpa do Kakashi, é mais um bagulho lá do Sasuke. E aí também faltou eu acho que a Sakura ele pecou. Porque ele falava no começo do clássico que a Sakura era boa com genjutsu, etc. E aí meio que ele deixou de lado. Um assunto complexo demais para discutir em detalhes aqui. Então se você discorda ou quer saber mais a respeito, comenta aí que eu posso fazer um vídeo dedicado a isso. Para esse vídeo, o ponto mais importante é que o Kakashi é um dos maiores responsáveis por dar peso e dimensão à narrativa de vingança de dois Uchihas muito importantes na obra, Sasuke e Obito. No caso do Sasuke, desde o início do anime ele é construído como um moleque ed, trevoso, revoltado com tudo e com todos. O que, claro, tem sim a sua motivação, algo que ainda vai ser explorado num vídeo dedicado ao Itachi. Mas o ponto é que ele sempre se viu como uma pessoa traumatizada, que sofreu muito e por isso seu ódio era justificável, algo que não tá totalmente errado, é claro. Ainda assim, Sasuke se apoiava completamente nisso. Ficava andando por aí como se ele fosse o único com uma vida completamente horrível. Exatamente como o Corcus disse pro Guts. Olha só, quem diria que esses dois teriam algo em comum. Aqui o Sasuke está em um dos seus piores momentos. Ele acabou de perceber o porquê o anime se chama Naruto e não Sasuke. Itachi tinha acabado de visitar Konoha depois de tantos anos longe, mas, ao contrário do que ele esperava, não era pra ver o seu irmãozinho prodígio, mas sim pra dar uma olhada no Naruto, que era o Jinchuriki da Kyuubi. Ou seja, o Sasuke estava perdendo tudo o que ele tinha pra se apoiar, e por isso ele estava lá isolado, pensando na humilhação que havia sofrido do seu irmão, e na derrota moral que sofreu pro Naruto. E é aí que o Kakashi resolve interferir. Nossa, quando o Kakashi manda essa visão pro Sasuke aí, o Sasuke deveria ter ouvido o Kakashi na hora e ter falado, pô, Kakashi, então, mano, me treina mais, tá ligado? Agindo como um professor e ajudando o seu aluno no momento de dificuldade. Claro que o Sasuke não ia aceitar um sermão de graça, e por isso o Kakashi tem que amarrar ele numa árvore. É da hora essa cena. Ele diz que já conheceu muita gente assim, pessoas cheias de raiva e ódio dentro de si, que buscavam na vingança algum tipo de paz, mas que nunca encontravam. Você só se destrói, e ainda que tenha sucesso, você se vinga, e o que sobrará com isso? Nada. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena, já diria o seu Madruga. Um vazio, o que obviamente é muito mais fácil falar do que fazer. E é exatamente isso que o Sasuke diz, que pro Kakashi era fácil agir assim. Cala a boca! O que te faz pensar que sabe alguma coisa sobre isso? Falar é fácil, você não faz nem ideia! E se eu matasse a pessoa mais importante pra você, a pessoa mais importante na sua vida? É uma teoria interessante. Mas acho que você tá um pouco atrasado pra testar isso. Todos sobre quem você tá falando já estão mortos. Loucura, né, o Sasuke não saber sobre esse passado do Kakashi. Quem era o sensei, quem era a Rin, quem era o outro parceiro. Não rolava boato, não? Lá, não tinha um jornal, não? Lá na Vila da Folha? Não rolava, não, pô? Não tinha uma GQ na Vila da Folha pra poder falar, pra trazer a notícia? E depois dessa lapada Léo Dias de Konoha, tá ligado? absurda, o Sasuke se deu conta de que sim, ele estava sendo mimado em agir como se só ele tivesse uma vida difícil, como se só ele soubesse o que é perder alguém. Kakashi perdeu o seu melhor amigo que se sacrificou em seu lugar. Ele matou, mesmo que sem intenção, a sua companheira de equipe e grande amiga. Perdeu o seu mestre e grande mentor durante o ataque da Kyuubi, e principalmente, assim como o Sasuke e Naruto, ele também perdeu os pais muito cedo. Sua mãe morreu quando ele ainda era pequeno, possivelmente durante o seu nascimento, inclusive. E seu pai, a sua maior fonte de inspiração e orgulho, sofreu um destino ainda mais trágico. Sakomu Hatake era conhecido como o Canino Branco de Konoha, um shinobi de altíssimo nível, comparável até mesmo com os Sanins lendários, de tão poderoso. Mas ainda assim, ele era extremamente gentil, humilde, leal. Sakomu amava muito Kakashi, seu único filho, e naquele ponto, tudo que havia restado da sua família. Ele era um ninja completamente devoto a Konoha, além de muito eficiente nas missões. Ou seja, Sakomu era quase um shinobi perfeito, alguém que fazia Kakashi desejar ser como o pai em todos os sentidos.
Em um determinado momento, Sakuma e sua equipe foram enviados a uma missão de grande importância para Konoha. Mas no momento em que a vida dos seus companheiros ficou em perigo, Sakuma decidiu abandonar a missão para salvá-los, o que obviamente fez com que a missão falhasse. E o impacto desse fracasso foi tão grande que fez com que ele fosse difamado por todo o País do Fogo. Mas é loucura, né? Porque, tipo assim, ó, falam que ele era tão respeitado quanto os Senins lendários e até mais forte. Beleza. Você acha que qualquer um dos Senins lendários que fizesse o que o Sakumo fez, de tipo assim, de voltar numa missão e não colocar os amigos em risco, você acha que eles seriam, tipo assim, tão oprimidos como o Sakumo foi? Tá ligado? Eu fico pensando, pô, se o Sakumo ele é tão respeitado, por que ele foi tão oprimido, tá ligado? Talvez não deveria ter sido. Um Jiraiya tomar essa atitude seria? O Orochimaru que fez o que fez, nunca apareceu ninguém, tipo assim, teoricamente julgando igual julgaram o Sakumo, é fogo. Os aldeões de Konoha o menosprezavam e até mesmo aqueles que ele havia salvo o tratavam mal. Sakuma perdeu tudo que dava sentido à sua vida, sua reputação e seu orgulho como ninja, o fazendo duvidar até mesmo da sua própria honra como shinobi. E por isso ele caiu em uma profunda depressão, o que o levou eventualmente a tirar a sua própria vida. Essa foi a principal razão para que Kakashi se tornasse alguém tão obcecado por seguir as regras acima de tudo. Tipo assim, o Kakashi tinha na cabeça dele que se o pai dele deixou de fazer a missão pra não sacrificar os amigos e aconteceu o que aconteceu com ele, então logo o Kakashi não ia deixar nenhuma missão e ia sacrificar qualquer amigo, tá ligado? Aí aparece o Obito e dá-lhe um tapão na orelha dele pra ele se ligar. A ponto de aceitar a morte da Rin como algo normal no mundo ninja. Kakashi absorveu essa ideia justamente por ter visto o que a parte humana do seu pai fez com ele. Sendo só uma criança, ele só conseguiu absorver a parte mais externa e óbvia de tudo aquilo, não percebendo o real problema por trás da morte do pai. Sakumo não era fraco ou um ninja desonrado como a vila o fez acreditar. Ele era alguém que acreditava nas pessoas, tinha esperanças e valorizava a vida, assim como Naruto e Hashirama. Kakashi não percebeu que o problema estava em Konoha e no mundo ninja, e não o seu pai, e por isso decidiu se adequar ao problema e evitar ter o mesmo destino que o pai. Uma percepção que só mudou quando ele foi confrontado pelo Obito, como já vimos no vídeo dedicado ao personagem. E ali ele percebeu que, assim como seu pai, existiam pessoas que viam os ninjas como seres humanos, e não só como ferramentas. E por isso suas vidas deveriam sim ser valorizadas, a ponto de até mesmo sacrificar a si mesmo em prol dessas pessoas. Pô, essa cena é muito louca quando o Obito vai trocar uma ideia com o Minato e o Minato explica a caminhada do Kakashi, do pai do Kakashi. É muito da hora, né, mano? Que ele fala, pô, o Kakashi é um cara que ele pensa desse jeito porque aconteceu isso e isso com ele, pá. É maneiro. Algo que Pô, queria ter visto mais desse time, queria ter visto mais diálogos deles. O Minato parecia ser um sensei da hora. Kakashi realmente aprendeu e por isso nunca hesitou em enfrentar inimigos muito mais fortes que ele. O que, claro, nem sempre dava certo. Durante o arco do Pain, algumas vezes deu errado. Vulgo nos melhores arcos de Naruto, Kakashi, assim como tantos outros shinobis, tenta defender Konoha da destruição total. Ele se vê cercado e mesmo com a ajuda do Choji e seu pai Choza, ele não tem muitas opções. Pô, vou falar, maluquice, Kakashi era o único patente alta aí nessa vila mesmo pra trocar, né? Pain é um oponente... Cadê o Hiashi e Hisashi, né? Vários ninjas sumiram na hora que a chinela instalou aí nesse dia aí. Muito forte, quase invencível quando combina os 6 caminhos. E por isso o trio tenta usar um ataque surpresa, em que o Kakashi usa a si mesmo como isca para distrair o Pain, o imobilizar e tentar finalizar a luta com seu Haikiri. Mas o Pain ainda assim consegue usar um dos 6 caminhos para se proteger e assim vencer a disputa. Ele decide então eliminar o Kakashi à distância, o reconhecendo como um ninja poderoso e perigoso, e que por isso deveria ser eliminado antes que se tornasse um problema no futuro. Ele usa um prego que estava nos destroços para acertar a testa do Kakashi e o finalizar ali mesmo. O que Pain não esperava era que o Kakashi usaria o seu Kamui para desviar o prego em alta velocidade e fingir ter sido atingido para forjar sua morte e assim conseguir sobreviver. Ou seja, o cara é bom, o cara é diferenciado. Não, o cara é bom, mano. O cara é bom. O fato do Kakashi bater de frente contra esses malucos poderosíssimos e aguentar, mano. Pra mim, a cena que ele tá trocando contra o Hidan e o Kakuzu e a cena que ele tá trocando aí contra o Pain é muito louca e mostra que o Kakashi é gênio. Tanto que o Pain realmente é enganado e vai embora dali. Kakashi então diz ao Choji pra correr até Tsunade e contar a ela sobre as habilidades do Pain, pra que assim Konoha tivesse condições de preparar uma contramedida defensiva. Mas, e sempre tem um mas, um dos 6 caminhos do Pain ainda estava por ali. E mesmo em pedaços, ele dispara um míssil em direção ao Choji, que carregava aquela informação tão valiosa. E por isso, mesmo sabendo que a sua atitude resultaria na sua morte, Kakashi decide usar o Kamui uma última vez, desviando o míssil e salvando a vida de Choji, para que ele pudesse dar uma chance de sobrevivência à vila. Na cena ele até fala, né, pô, vou me sacrificar, mas é em prol da próxima geração, vai lá, Choji.
e bota pra fuder, tá ligado? Olha só, que foda. O Kakashi usou o Sharingan que o Obito deu pra ele quando se sacrificou pra salvar sua vida, pra poder salvar a vida de outra pessoa e talvez a vida de todos em Konoha. Cara, sensacional, de verdade. Essa é a prova definitiva que o Obito realmente conseguiu mudar o Kakashi. E agora ele estava pronto pra morrer em paz. Finalmente descansar ao lado de Rin e Obito. Lá ele percebe que esse é o mais longe que poderá chegar para ver o mundo com seus olhos. Naruto, Sasuke, Sakura e todos os outros alunos que ele, como sensei, dedicou a vida para inspirar, se lembrando das pessoas mais importantes que já teve ao seu lado. O Kakashi é um dos melhores personagens dos animes, mano. Tipo assim, muitos personagens tem fanboy, mas aí, tipo, sempre tem a contramedida, tá ligado? O Kakashi é um dos únicos irrefutáveis ninjas muito top, tá ligado? De Naruto. Tipo assim, pô, quase não tem defeito, assim, na história dele, tá ligado? É muito maneira. Talvez entre os personagens principais de Naruto, ele é o que menos tem defeitos, assim, na história. É o que menos tem críticas para fazer contra ele, tá ligado? Mano, o cara é muito brabo. Rin, Obito, Minato e, claro, seu pai. Kakashi reencontra no momento da sua morte o homem que o inspirou por tanto tempo, mas que infelizmente ele não estava pronto para compreender na época. Lá, Sakumo pede ao filho que conte a sua história, como se estivesse esperando que o Kakashi crescesse e se tornasse um grande ninja para assim o reencontrar novamente. Depois do Naruto conseguir derrotar o Pen, o convencendo de que aquela não era a solução, ele revive todos que foram mortos durante o ataque, o que incluiu o próprio Kakashi. O que tira um pouco do peso das mortes, é verdade, mas pro Kakashi... Não, mas era muita morte. Kakashi e Sakumo em especial, eu acho que foi um fechamento bem satisfatório. E tudo isso porque nem começamos a falar das habilidades do personagem, que é um dos maiores prodígios que Konoha já teve. Kakashi se graduou na Academia Ninja com apenas 6 anos, o mais jovem da história. Ele se tornou um Chunin com 8 anos e aos 12 se tornou um Jonin, simplesmente o topo da hierarquia básica. Foi aluno de outro prodígio absurdo e se tornou membro da Anbu extremamente rápido. Ele é com toda certeza absurdamente poderoso e versátil, conseguindo até mesmo dominar as técnicas do Sharingan, mesmo não sendo naturalmente compatível com elas. O Kakashi, na minha opinião, ele é o ninja mais versátil de Naruto, mano. Porque ele consegue trocar de qualquer forma, tá ligado? Tipo assim, pô, a habilidade que ele tem em ninjutsu é muito da hora. A habilidade que ele tem em taijutsu é muito da hora. A habilidade que ele tem em bukijutsu, que é utilizando armas ninjas, é muito da hora. Pô, ele lutou com essa merda, pô. Na Quarta Grande Guerra Ninja, tá ligado? Ele é muito bolado. E tipo assim, a única que ele não é tanto assim, mas ainda é em Genjutsu. Que embora ele tenha sido meio que randomizado ali contra o Itachi, ele também era bom em Genjutsu ali na medida do possível, tá ligado? Então eu acho que o Kakashi é muito versátil. O que o levou também a desenvolver a capacidade de copiar todo tipo de jutsu, com exceção das Kekkei Genkai, é claro. Mas apesar das técnicas, o que do meu ponto de vista torna o personagem tão forte é justamente a sua criatividade. Ele consegue, no calor da batalha, criar soluções alternativas para vencer oponentes até mais fortes que ele. Não, a luta dele contra o Kakuzu é a coisa mais linda, pô, e do Hidan ainda. Isso fica claro em diversas lutas ao longo da obra, com destaque para a luta contra o Kakuzu e contra o Pen, fora o fato dele ter se tornado um Hokage, um que algumas pessoas até consideram o melhor Hokage, algo que eu não concordo particularmente, mas entendo quem pensa isso. Afinal, foi durante o seu mandato que Konoha e o mundo ninja como um todo desfrutou de um grande período de paz, algo que eu não acho justo atribuir a ele, mas isso também é assunto para outro vídeo. Não, concordo. A grande questão desse vídeo é mostrar a importância do Kakashi para a obra como um todo. Foi ele o responsável por manter boa parte da atenção até o anime realmente engrenar, confrontando diversas vezes personagens-chave na trama, como o Sasuke e o Obito, além de ser importantíssimo na formação do time 7, que literalmente salvou o mundo. Ele é provavelmente um dos personagens mais completos se considerarmos história, desenvolvimento, capacidades e feitos em toda a obra. Eu honestamente penso que sem o Kakashi, Naruto jamais teria alcançado a popularidade que alcançou. É só olhar para qualquer pesquisa de popularidade, se o Kakashi não tiver no top 5, eu me demito. Mas falando boa. Sério, ele é um excelente personagem como um todo, um dos meus favoritos inclusive, e espero ter conseguido te convencer disso nesse vídeo. Uma pergunta, ó, o Kakashi também é um dos meus ninjas favoritos, e tipo assim, pô, ele falou, pô, se não tiver no top 5 é maluquice. Vamos lá de top 3. O Kakashi entra no seu top 5, no seu top 3? Comenta aí. Porque normalmente, ultimamente, quando eu tenho pedido pra galera comentar qual é o seu ninja favorito, etc., não é muita gente que responde Kakashi não, tá ligado? Queria saber, em qual posição ali de melhores ninjas vocês acham que o Kakashi tá na opinião de vocês? Segundo lugar, terceiro lugar? Que nem eu tenho meus 3 ninjas favoritos, né? Que nos 4 ali, vai, tipo assim, que é o Tobirama, o Mu, o Itachi e o Minato, tá ligado? Pô, aí, ó, cadê o Kakashi? O Kakashi ele entra em 5º, tá ligado? Pô, pode ser. Enfim, a gente sempre coloca, tipo, Minato e Itachi, normalmente, nas nossas listas, na frente, né? Do Kakashi. Comenta aí se você tem o Kakashi como um personagem seu favorito, tá ligado? Que é muito maneiro o Kakashi.
Então, se você gostou e não tá inscrito, se torne já um Jonin clicando aí no botão de se inscrever e isso agora. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Um agradecimento especial aos Sanins lendários aqui do canal. Vídeo brabo demais aí, Daniel Moraes. Tu trampa bem demais. Curtiu o vídeo, tropa? Deixa aí o like, certo? Comenta aí comenta aí em qual posição de ninjas favoritos o Kakashi tá pra você, certo? Eu sei que não é muita gente que tem ele em primeiro, mas muita gente tem ele na lista, então comenta aí dos 5 que você tem favoritos, o Kakashi tá nessa lista? Em qual posição? Certo? Comenta aí. E é isso, tropinha. Deixa aí o seu like se você gostou do conteúdo. E se inscreva aqui no Camus Play. E manda temas e vídeos pra mim aqui, lá na DM, lá, @radanime, que eu tô sempre de olho. E segue lá também, né? Pelo amor. Por aqui eu vou indo, né? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Até a próxima e fui!